Hoje vamos falar de confiança. É uma palavra que nós dizemos muitas vezes e que é difícil na realidade de nós a concretizarmos, não é? Confiar em alguém. Mas o que é a confiança, não é? É acreditar. Pronto, mas isto não nos diz nada, não é? Que processos é que têm que haver para haver confiança? É isso que vamos falar hoje, é isso que vamos desconstruir. Por isso, confiar é uma expectativa. Por isso, nós esperamos que alguém atue de determinada maneira. Por isso é que geralmente a confiança é algo que nós, no dia a dia, fazemos por testagem, não é? Aquelas pessoas achamos que confiamos, aquelas pessoas achamos que não confiamos, aquelas pessoas não confiamos de certeza absoluta, aquelas pessoas já perderam a nossa confiança. Nós vamos compartimentando isto. Isto tem a ver com a nossa educação, com como fomos educados e o nosso contexto e como agiram connosco, né? Por isso, quanto mais confiança nós tivermos, mais temos a certeza na previsibilidade do que a outra pessoa vai fazer, como é que ela atua. Por isso, confiança é isso. É nós prevermos comportamentos. Se nós confiarmos naquela pessoa e o comportamento que ela tiver for igual àquele que nós esperamos, nós confiamos. Se nós confiarmos naquela pessoa e aquela pessoa, o comportamento for o oposto daquilo que nós esperamos, nós não confiamos nela. Por isso, a expectativa do comportamento é que nos faz confiar. É uma previsibilidade de comportamento. É isso que vocês têm que pôr na vossa cabeça. Confiar é nós conseguirmos prever o que é que a outra pessoa vai fazer. Nas idades, vamos desconstruir isto agora por idades, a criança confia em 100%, não é? Por isso é que acreditam nos Pai Natais e naquelas magias que nós fazemos, porque está na idade da magia, não é? Tudo, e está na aprendizagem, tudo o que fazem, eles confiam, não é? É tal tentativa e erro, não é? Quando eles esperam determinada coisa e ela não acontece, choram, fazem birras, porque estão a digerir o não. Mas geralmente a criança acredita, porque como não tem vivências, não tem históricos de falta de confiança, acredita. O adolescente é conforme esta aprendizagem. Se ele chegar à adolescência em que o contexto onde viveu era de confiança, as pessoas, tudo o que diziam, faziam, tudo o que faziam correspondia ao que diziam, não lhes mentiam, não os enganavam. Isso cria aqui um potencial de confiança que o adolescente depois perante o mundo começa a funcionar com. Se estiverem em ambientes de criança em que os pais mentem, dizem uma coisa e fazem outra, prometem muitas coisas, as regras hoje são umas, amanhã são outras, não acreditam nas potencialidades, sobreprotegem as crianças, não as deixam fazer tentativas e erros, estão sempre a ver o que é que o menino ou a menina está a fazer para não se magoar. Esse tipo de situação potencia uma pessoa não ter confiança no mundo e nas pessoas. Porque a previsibilidade que conhece é incerta. Nada do que ele expecta, as expectativas deles, corresponde ao que acontece na realidade. Ora, o adulto é a mesma coisa, né? Conforme vem destes dois contextos, mas tem aqui já as vivências e o histórico, já tem as tentativas e erros. Né? Por isso, aqui o adulto idealiza algo e depois tem a realidade. Por isso, há aqui a expectativa da previsibilidade de comportamentos, mas também tem a expectativa de que o que pode acontecer. Muitas vezes as pessoas, no seu relacionamento com as outras pessoas, ou confiam até a prova em contrário, ou não confiam. Né? E isto tudo cria atritos, ou facilita ou dificulta as relações, sejam elas afetivas, com as pessoas, famílias, amigos, amorosas, com os parceiros ou parceiras, ou profissionais. Não é? Pessoas que não conseguem confiar, não conseguem, por exemplo, profissionalmente, delegar em alguém as tarefas. Não é? E depois temos os idosos, que não confiam.
porque aqui já tem um historial de vida e tem aqui algo que está a dificultar-lhes, que é que eles começam a perder a audição e a visão e por isso, como alguns sentidos começam a falhar, ele desconfia, fica mais pela desconfiança. Ora, aqui vamos desconstruir por género. O género masculino desconfia sempre, como regra, porque não quer perder o domínio. Por isso, como não quer perder o domínio do seu contexto, desconfia. Está sempre na tentativa de descobrir se as outras pessoas o estão a enganar. O género feminino, como idealiza mais, romanceia mais e que geralmente dá segundas oportunidades, confia, como regra, tem aqui este lado maternal, que está sempre na educação, porque isto também vem das educações, e também de achar que o outro tem que ter, como eu disse, segundas oportunidades. Para nós termos uma boa confiança, temos que ter uma boa autoconfiança. Por isso temos que confiar em nós, para depois, nas nossas capacidades, no que sabemos fazer, no que dizemos, para confiar nos outros, confiar no futuro e depois ter confiança também nos feedbacks, que é aquilo que nos devolvem. Né? Nós damos confianças a determinadas pessoas e esperemos que essas pessoas nos deem como feedbacks mais confiança ou pelo menos que não nos criem desconfianças. O exemplo é a melhor ferramenta relacional. Seja individual, por isso eu com outra pessoa ou eu com uma equipa de pessoas. Não é? Se eu for um exemplo de o que eu digo faço e o que eu faço corresponde ao que eu penso, por isso dá-nos o nosso perfil de pessoa confiável, é muito mais fácil a minha relação com o outro e a minha relação com equipas. Né? As equipas vão vendo eu como um elo confiável e o meu parceiro ou a minha parceira vão ver eu como uma pessoa fiável. Ora, a confiança em si, para haver confiança, tem que haver sinceridade. Por isso eu tenho que saber demonstrar meus pontos de vista e até demonstrar as minhas emoções. Tenho que saber corrigir os erros e admitir erros. Né? Uma pessoa confiável não é uma pessoa que nunca erra. Não é? Uma pessoa confiável é uma pessoa que erra, mas que corrige logo o erro. Não espera que alguém venha dizer erraste aqui e corrige. Não é? Por isso, as pessoas com confiança fazem boas autoanálises, conhecem-se, sabem quando erraram. E, muito importante, para ser de confiança, nós temos que escutar, por isso, ter uma escuta ativa e temos que compreender o que nos dizem. Muitas vezes, este é o grande problema da confiança. As pessoas, entre duas pessoas ou uma equipa, se nós não escutarmos bem, primeiro, por isso, compreendermos a mensagem e compreendermos o que é que temos que fazer, por isso, saber interpretar instruções. Se nós não soubermos isto, não somos uma pessoa de confiança. Não pela nossa educação, ou caráter, ou personalidade, mas porque não entendemos. Aqui, muitas vezes, a parte educacional tem grande propensão na parte da confiança, porque há pessoas que, não estudando, que são pessoas mais limitadas, não conseguem raciocinar muito bem. Por isso, dar-lhes instruções muito difíceis, as pessoas, como não percebem as instruções, não executam. Ora, se não executam, não são de confiança. Por isso é que nas profissões, por exemplo, as profissões mais físicas, a pessoa não usa tanto a parte do raciocínio, da inteligência, né? É mais físico. São pessoas que menos confiáveis. Porque nós depois, com o nosso histórico da educação, sabemos para... em termos de confiança ao mundo, nós sabemos como agimos. Por isso, a confiança, por exemplo, nós temos que conseguir aqui, com a confiança, se ela for quebrada, nunca pode ser restabelecida. Uma pessoa que nós esperamos determinado comportamento e a pessoa faça o comportamento oposto,
Nós não confiamos mais que aquela pessoa merece a nossa confiança. A confiança não é renovada. Quer dizer que a pessoa, se fizer determinados erros com outras pessoas, por exemplo, isso não sendo de confiança para outras pessoas, para nós também não é. Nós não começamos do zero. Por isso a pessoa não é confiável para muitas pessoas e depois passa a ser para nós. Não é? A confiança não é um cheque em branco. Não é? Nós não podemos confiar nas pessoas, tipo, tudo o que tu fazes eu aceito, não é? E a confiança não pode ser uma arma de poder. Não é? Há pessoas que controlam outras pessoas, convencendo-as de que são pessoas de confiança, quando não são, quando as suas intenções são más, quando estão a usar as pessoas, quando estão a lucrar com as pessoas, simplesmente porque aquelas pessoas não têm comparativos e não podem perguntar a outras se aquela pessoa é de confiança ou não. Aqui, a religião, na educação, também tem uma grande propensão, leva as pessoas a mostrarem mais confiança, porque todos seguem os mesmos princípios, não é? Aqui, independentemente da religião. Mas aquela religião segue todos os princípios, por isso são castigados pelas falhas e as falhas estão identificadas nos tais princípios. Todos são merecedores de confiança e todas as dificuldades que acontecem geralmente são encaradas como testes. Por isso, a religião tem esta componente que leva as pessoas a ser mais crédulas, mais inocentes, esperarem que os outros agem como elas. Ora, se forem da mesma religião, muito bem. Se não forem da mesma religião, têm uma dificuldade. Ou se forem da mesma religião, mas pessoas que não têm caráter ou que mentem, têm sempre este problema, não é? O que é que retira a confiança? Não é? Para retirar a confiança, nós deixamos de ter confiança quando nos julgam, não é? Quando há julgamentos de nós sem nos conhecerem, não é? Mal entendidos, a tal escuta não ativa, nós não percebemos, não é? Agimos e depois, claro, não somos de confiança porque não percebemos a mensagem. Também existem aqui as crenças, não é? As pessoas são educadas de determinadas maneiras, esperamos determinadas reações e quando elas não se concretizam, nós não confiamos. Existe também o racismo histórico. Aqui o racismo no sentido de que toda a história onde nós vimos que houveram maus exemplos da humanidade, seja para os africanos, para os chineses, para os brasileiros, para os indígenas, para este histórico que nós aprendemos leva-nos a nós também o termos na nossa avaliação de confiança. Não é? Se o contexto for parecido, nós podemos ir buscar este histórico para não confiar. As más experiências, né? Se nós vivemos em contextos onde toda a gente nos engana, toda a gente nos mente, toda a gente nos usa, a confiança é difícil de nós termos. Não é? Quando existem drogas, bebidas ou pessoas que abusam dos medicamentos, por isso as pessoas não estão no seu ideal, por isso não estão a 100%, por isso não são merecedoras da nossa confiança. Pessoas que mentem ou mentem reiteradamente, não é? Também não merecem a nossa confiança. E depois o histórico pessoal. Não é? Há pessoas que nós nem as conhecemos, mas já vêm com famas de que são pessoas que não são confiáveis. Não é? E isto mina a nossa confiança na outra pessoa. O importante nos nossos dia-a-dia, não é? É nós, antes da confiança, termos aqui duas preocupações, que é a reciprocidade. Por isso, vão ver o vídeo que eu fiz sobre a reciprocidade. Por isso, eu dou e recebo na mesma proporção. Isto é importante, porque a confiança também tem a ver com isso. Eu não posso confiar muito numa pessoa e receber pouca confiança. Né? A reciprocidade é aqui uma base. Né? E depois aqui, o registro da culpa também é muito importante. Né? Porque há pessoas que confiam noutras simplesmente porque se sentem culpadas da bagagem que trazem de outras relações, de outras situações, de outros contextos. Né? Por isso, como muitas vezes foram enganadas, a confiança não existiu, elas chegam ao ponto que todas as pessoas foram assim com elas porque ela é culpada, ela não é confiável. Então, confiam.
à espera de que haja reciprocidade, não é? Por isso é importante nós vermos no nosso dia-a-dia, nas nossas relações com os familiares, com os amigos, nas nossas relações amorosas, a confiança só pode existir se for recíproca e se não for fruto de culpa, não é? Aquela pessoa faz o que diz e geralmente o que diz é coerente, por isso acaba por ser pessoa merecedora de confiança. Se quebrar essa confiança, nós devemos repensar, porque ela não é restabelecida. A pessoa pode admitir, pode pedir desculpa, mas a confiança naquela pessoa não é 100%, porque ela já falhou uma vez, por isso já foi imprevisível. Por isso é importante que nós joguemos bem com a previsibilidade. Se nós, sendo pessoas de padrões, temos padrões de ter determinados comportamentos, não é? As outras pessoas também, não é? Quem tem comportamentos de enganar, de mentir, de não ser fiável, de ser imprevisível, nós não vamos depositar ali a nossa confiança porque já sabemos que é algo que não vai depois ter sucesso, não é? Por isso, é importante nós sabermos que nós não perdemos a confiança de alguém, não é? Quando somos apanhados numa mentira ou em algo que não devíamos fazer. Por isso, nós não perdemos a confiança nesse momento que somos apanhados. Nós perdemos a confiança do outro no momento em que enganamos. Ainda ninguém sabe, mas nós já sabemos que não devíamos ter feito aquilo. Não somos merecedores da confiança. Por isso, antes de sermos apanhados, nós já perdemos a confiança do outro. Depois é o tempo de nós gerirmos, né? Mentirmos ou não mentirmos, de maneira a ver qual é a reação da outra pessoa. Mas é preciso hoje em dia nós termos atenção, porque as fake news, por exemplo, as notícias falsas nas redes sociais, minam completamente a confiança, não é? Há pessoas hoje em dia que nós vemos uma notícia de algo e amanhã a notícia de algo precisamente contrário, com a mesma credibilidade. Em quem é que nós vamos ter confiança? Pois, hoje em dia, a confiança é algo muito difícil de nós termos e, por isso, devemos reduzir o universo das pessoas a quem nós confiamos. Porque é só nesse universo de pessoas confiáveis que nós podemos apostar. E sermos recíprocos. Confiar e merecer a confiança.